Opa nação, vamos para mais um giro de notícias do nosso rubro-negro, mas antes de continuar se inscreve no canal e ative o sininho para sempre receber... Inclusive sobre o Mateuzinho, a resposta que eu acabei de ter aqui, a pessoa me mandou agora, foi o seguinte: está forçando para ir para o Corinthians, mas o Flamengo não quer fazer negócio com o Corinthians. Então, a vida do Mateuzinho segue indefinida depois do Botafogo ter tirado o time de campo, tá? O Botafogo tirou o time de campo, não quis mais negociar, até porque o jogador recusou o Botafogo. A bem verdade é essa, né? Deu prioridade ao Corinthians. Eu acho que a postura do Botafogo foi correta. Se o jogador não topou o projeto em nenhum momento, sempre deu prioridade ao outro clube, por que o Botafogo tem que ficar tentando a contratação desse jogador? O Mateuzinho quer ir para o Corinthians, está forçando o Corinthians. O Flamengo não quer fazer negócio com o Corinthians. Em cima disso, muita gente me perguntou sobre o Pablo. Ontem a gente falou que o Corinthians de fato demonstrou interesse no Pablo, demonstrou, o Flamengo não quis abrir negociação, pelo contrário, o Flamengo não quer fazer negócio com o Corinthians. A relação ficou estremecida depois da situação envolvendo o próprio Mateuzinho, a nota oficial que o Corinthians soltou, criticando o Flamengo, botando a culpa no Flamengo pela não permanência do Mateuzinho por lá. Então a negociação subiu no telhado em relação a Pablo, porque o Flamengo não quis conversar com o Corinthians. Mas veio um outro clube que o Flamengo tem uma ótima relação, o Flamengo quis e já fechou a situação. Inclusive o Corinthians vai atrás do zagueiro Lianco, tá? A informação que eu tenho é essa, vinda lá do Corinthians. Vai atrás do zagueiro Lianco. Venê, nós não avançamos no Pablo, o Flamengo não quis avançar na negociação, estamos pensando no Lianco. E o Pablo está indo para o Botafogo, por empréstimo, sem opção de compra, como acabamos de soltar aqui nas redes sociais. O Botafogo acertou a contratação do zagueiro Pablo junto ao Flamengo por empréstimo. Documentos, inclusive, já foram trocados entre os clubes. Empréstimo de graça e sem opção de compra. Corinthians sondou, mas não avançou. O Santos quis, com direito à ligação do técnico Fábio Carille, mas a situação não avançou. O Alvinegro Carioca, na visão do atleta e seus representantes, foi a melhor opção. E por que foi a melhor opção? Ele continua tendo um contrato com o Flamengo, ao que ele não queria abrir mão. A verdade é essa, o contrato dele com o Flamengo é maravilhoso, gente. Um bom salário, ganha em dia. Ele vai abrir mão disso? E no Botafogo ele continua no Rio de Janeiro. Não tem processo de mudança, algo que ele não queria. Não tem processo de readaptação em outro lugar, algo que ele não queria. E no Botafogo ele vê a oportunidade perfeita para continuar jogando. Aqui no Flamengo ele não ia jogar. Quando eu digo aqui no Flamengo, mencionando Rio de Janeiro, mas o Botafogo também é aqui. Mas enfim, no Flamengo ele não seria utilizado pela comissão técnica do Tite, tanto é que não viajou para Orlando, tanto é que não está em Belém nesse momento com a delegação que vai entrar em campo daqui a pouco, diante do Sampaio Correia. Ele não está sendo utilizado. E para o Pablo, maravilhoso. Vamos para as informações. É o seguinte, atualização sobre Luiz Henrique, aquele atacante do Betis, que o Flamengo tentou a contratação por empréstimo. Enfim, ele chegou a um denominador comum com o John Textor, o Botafogo. Ele vai jogar no Botafogo e em cláusula ele vai poder sair ou no meio de 2024 ou no máximo no fim de 2024. Então ele vai ter uma passagem pelo Botafogo e depois retorna à Europa para jogar no Lyon, Crystal Palace, enfim. Qualquer clube da Europa que faça parte do grupo John Textor. O dinheiro vai sair da conta do Botafogo, é como se o Botafogo estivesse comprando um jogador, 16 milhões de euros mais 4 milhões de euros em metas, ou seja, a operação pode custar 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais aos cofres do Botafogo, John Textor. Então fica aí a atualização desse assunto para vocês. Outra notícia de mercado da bola que envolve o Flamengo, assim, de uma maneira indireta. Lembra do Ramon, lateral esquerdo, cria das categorias de base do Flamengo? Ele estava no Olympiacos, foi emprestado ao Espanhol da Espanha e está a caminho do Cuiabá. Ele chega por empréstimo ao time da Série A do Campeonato Brasileiro, sem opção de compra, e em breve vai desembarcar para poder jogar no Cuiabá. Então fica aí essa notícia para vocês, que eu sei que muitos que me acompanham aqui gostam do futebol do Ramon, lateral esquerdo. Agora vamos dar continuidade aqui, porque o Corinthians está dando o que falar. Está tentando a contratação de um zagueiro do Flamengo, mas antes
Informo para vocês, notícia que a gente trouxe em primeira mão nas outras redes sociais, @VeneCasagrande Twitter, @VeneCasagrande Instagram, Corinthians comprando o atacante Pedro Raul, aquele que estava no Vasco, que atuou pelo Vasco, foi para o Toluca, 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. Tá? O jogador vai assinar contrato com o Corinthians, válido por 5 temporadas. E o Corinthians continua a contratação, tentando a contratação do Mateuzinho, lateral direito do Flamengo. E uma boa notícia para o Corinthians, inclusive informação que a gente acabou de postar nas outras redes sociais, o Botafogo desistiu da contratação de Mateuzinho. Entende que fez todos os esforços, tentou de tudo e o jogador em nenhum momento demonstrou vontade de aceitar o projeto alvinegro, sempre dando prioridade ao Corinthians, como a gente vem relatando aqui, por vários motivos. Não é nada pessoal com o clube. Ele ficou uma semana lá, o pai dele é torcedor do Corinthians, envolve muitos fatores, os empresários também dão prioridade ao Corinthians, agora o caminho está livre para o Corinthians contratar Mateuzinho. E, além do Mateuzinho, o Corinthians pode contratar, sabe quem? Pablo, é isso, Pablo que já passou pelo Corinthians, inclusive, as conversas estão em andamento, o Corinthians inicialmente tenta um empréstimo junto ao Flamengo, tá? As conversas não estão avançadas, nada perto de ser concretizado, até porque a relação Flamengo e Corinthians está extremamente azedada, a verdade é essa. Eu já falei e volto a repetir aqui, o Flamengo em nenhum momento gostou da postura do Corinthians após o imbróglio envolvendo o Mateuzinho. O Flamengo entende que foi o próprio Corinthians que voltou atrás no acordo verbal, depois o Corinthians emitiu uma nota oficial criticando a postura do Flamengo. O Flamengo não gostou nem um pouco dessa situação, mas vamos ver qual será o desfecho dessas negociações envolvendo o Mateuzinho e o zagueiro Pablo. E por falar em zagueiro, Gabriel Noga deixou o Flamengo e foi para o Leixões de Portugal. O Flamengo não divulgou, o Leixões não divulgou, mas pelo que eu apurei, ele chega por empréstimo até junho desse ano, tá? Que é quando acaba a temporada lá em Portugal, com uma opção de compra avaliada em 300 mil euros por 50% dos direitos econômicos do jovem zagueiro. Hoje, na cotação de hoje, isso dá R$1,5 milhão de reais por 50%. Eu, particularmente, botei uma expectativa muito grande no Gabriel Noga. Por quê? Campeão mundial sub-17, era tratado como joia no Flamengo. Infelizmente, teve um empréstimo que ele não foi muito bem por conta de lesão no Bahia. Atlético Goianiense também. Aí ele veio para o Flamengo, sofreu uma lesão no joelho, ficou 1 ano tentando, se recuperando da lesão. Voltou esse ano, fez jogos ali abaixo, compreensível também, porque ele estava há muito tempo sem jogar. E agora chega ao Leixões de Portugal, um clube que está brigando na parte de baixo da tabela do Campeonato Português. Mas fica aí a informação para vocês. E agora vamos falar do time do Flamengo para pegar o Sampaio Corrêa nessa quarta-feira com muitas mudanças. O Tite esboçou o time lá em Orlando. Inclusive, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, eles estão viajando, eles vão